Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse é um texto, na verdade, ele é pouco pregado. A gente quase não vê, né? Ninguém falar de Filemão. Quase a gente não vê ninguém falar de Onésimo. E esse é um texto a qual o Senhor ele fala profundamente ao meu coração, porque aqui nós vamos ver esse texto de Filemão, aonde vai ser uma carta direcionada a alguém, e esse alguém se chama Filemão. Podemos dizer que vai ser um bilhete ou uma carta particular de Filemão, de Paulo a Filemão. E Paulo, ele vai enviar essa carta com um propósito, e o propósito vai ser reconciliação dos irmãos. O propósito vai ser para que Filemão ele recebesse Onésimo novamente. E aqui, se nós formos buscar aqui o contexto, nós vamos ver que Paulo ele está vivendo uma prisão domiciliar dentro da sua casa, em Roma, simplesmente por ele pregar o Evangelho, por ele falar do amor de Jesus. E nós vamos ver que ali vai haver um levante sobre a vida de Paulo, a ponto nós podemos dizer de inventarem algumas coisas sobre Paulo. E nós vamos ver que Paulo agora vai estar prisioneiro dentro da sua casa de Roma. E Filemão era alguém que tinha dentro da sua casa a igreja formada em Colosso, aonde ele também era alguém, podemos dizer, financeiramente bem-sucedido, e ele tinha escravos, e Onésimo era um de seus escravos. E quando eu olho para dentro desse texto, eu vou ver o apóstolo Paulo preocupado tanto com Filemão, como também preocupado com Onésimo, tanto com os dois. E isso aqui já começa dentro de mim gerar um conflito, porque, como eu falei, apóstolo Paulo, ele foi alguém que, se a gente buscar do começo, de repente alguém olharia e falaria que não seria alguém que daria fruto, ou alguém que, quando a gente vai buscar em Atos, capítulo 9, ou se a gente voltar um pouco antes, vai ser um dos que está ali quando o Estevão ele vai ser apedrejado. Se a gente buscarmos na Bíblia, a Bíblia vai dizer que a Bíblia vai dizer que a capa de Estevão cai aos pés de Saulo. E ali Estevão libera o perdão. E aqui eu entendo uma coisa, que cada perdão que nós liberamos é alguém que está sendo gerado, é alguém que está sendo criado. Porque quando eu olho para o sacrifício da cruz, ainda que fosse difícil, mas Jesus ele foi até o fim. Por quê? Porque ele tinha que gerar filhos. Então nós estamos aqui nós estamos aqui através do sacrifício de Jesus, através do perdão que foi liberado na cruz do Calvário. E quando eu olho para dentro desse texto, isso muito me chama a atenção, porque Paulo está dentro de uma prisão, Paulo está gerando. Mas quando eu olho para Atos 9, capítulo 9, a Bíblia vai começar dizendo que Paulo era alguém que cheirava a morte. Ou seja, alguém que a igreja temia, alguém que a igreja tinha medo. Por quê? Porque ele tinha cartas, ele tinha autoridade pelos sacerdotes para perseguir os cristãos que estavam ali crescendo a igreja, para poder levar prisioneiro. E quando isso muito me chama a atenção, porque a gente só consegue olhar para as cartas paulinas e olhar para um Paulo, alguém que gera, alguém que dá fruto, mas nós não conseguimos olhar para um Paulo lá no começo, quando está começando, alguém que nem quem podemos dizer, alguém que até o próprio Deus revelando para ele, Ananias duvidou, gerou um medo dentro de Ananias, porque Ananias sabia quem era Saulo. Isso me chama muito a atenção, porque quando a gente olha para ele no começo,
era alguém que ele já tinha decidido, era alguém que já sabia era alguém que sabia o que queria, e ele já tinha tomado uma decisão, e a decisão de Saulo era apenas uma: perseguir a igreja. E ele ali no caminho de Damasco, todos nós aqui conhecemos, ele vai ter um encontro com o Senhor, e dentro desse encontro, nós vamos ver que ele vai ali ficar cego à beira do caminho, ali em Damasco, a ponto de alguém precisar levar ele até a direção que Deus tinha conduzido a ele, que era a casa direita, a casa de Judas. E aqui eu consigo entender algo, porque Paulo, ou Saulo ainda, quando ele sai, que ele vai em direção de Damasco, ele ainda sai fazendo as suas vontades, fazendo os teus desejos, fazendo aquilo que ele queria, mas só que ele não esperava que no meio do caminho ele ia encontrar Jesus. Ou seja, ele até saiu fazendo aquilo que ele queria, mas quando ele chega em Damasco, ele chega fazendo aquilo que o Senhor queria, ele chega não fazendo mais aquilo que ele queria, mas aquilo que Deus queria para a vida dele. E aqui nós vamos ver, eu vou adiantar para a gente ganhar tempo, porque quando eu olho para essa carta de Filemão, eu posso também dizer que é uma carta intercessória, uma carta a qual Paulo, ele vai interceder por um escravo, e esse escravo se chama Onésimo, e Onésimo significa útil, mas pela vida que ele estava vivendo, uma vida de rebeldia, uma vida longe dos propósitos do Senhor, como Saulo, no capítulo 9, ele vivia uma vida, ele estava vivendo uma vida, podemos dizer, uma vida de rebeldia, porque ele estava em Colosso, mas ele chega a Roma, onde Paulo está prisioneiro, e quando ele chega em Roma, Paulo vai acolher esse homem, e Paulo vai discipular esse homem, a ponto de Paulo, na sua carta, ele relatar que Onésimo podia ficar até com ele, que seria alguém útil para ele, mas ele preferiu enviar ele para Filemão. E isso aqui muito me chamou a atenção, porque Paulo vai precisar escrever uma carta pedindo a Filemão que ele se reconciliasse com Onésimo, que ele recebesse Onésimo agora não como escravo, mas sim como um irmão, como alguém útil agora para o evangelho. E isso me desperta algo, porque muitas das vezes, assim somos eu, assim somos você. Por quê? Porque nós não queremos, podemos dizer como Filemão, de repente, alguém precisa interceder ou pedir para mim e para você, liberar aquilo que Jesus já nos ensinou há muito tempo. O que? A perdoar, a amar. Porque tanto que Paulo, ele vai dizer, olha só, se ele te causou algum dano, ou se ele te trouxe algum prejuízo, põe isso em minha conta. Paulo está assumindo toda a responsabilidade por Onésimo. E isso aqui me chama muito a atenção, porque quando a gente fala de perdão, é algo que afeta tanto o físico como o espiritual. E tem muita gente que está paralisado no físico, porque não consegue liberar no espiritual o perdão, ou não consegue também liberar no físico o perdão. E deixa eu contar aqui rapidamente, antes de eu voltar para o texto, um testemunho da minha vida, sobre o perdão, algo que eu vivi, algo que passou pela minha vida. Por que eu estou falando que é algo tanto físico, como algo espiritual? Porque eu ainda, por volta aí dos meus 12 anos, ou 11 anos de idade, por aí, o meu pai e a minha mãe,
Eles entenderam que não dava mais para eles continuarem junto e simplesmente um saiu para um lado, seguiu sua vida, outro seguiu para o outro lado, ambos casaram e eu fiquei morando na casa com 12 anos, com 11 para 12 anos, por aí. E um dia eu comia na casa de uma irmã. Quando o marido de uma irmã começava a falar que o gasto estava sendo alto, eu ia para a casa da outra. Eu começava a me alimentar na casa da outra. E quando começava, e assim eu fui vivendo a minha vida, a ponto de eu simplesmente não querer mais ir na casa nem de uma e nem na casa da outra se alimentar. E dali a minha vida, ela começou a desandar. Eu comecei a gerar mágoa no meu coração, porque eu muito jovem, com 13 anos, por aí, ou 14, eu precisei, não que isso seja uma vergonha, mas eu precisei começar a catar lixo para mim sobreviver. E aquilo foi gerando um ódio no meu coração, a ponto de eu falar que eu não tinha mais pai, a ponto de eu falar que eu não tinha mais mãe. E aquilo foi crescendo dentro de mim. E dali a minha vida, cada dia indo para mais para o fundo do poço, a ruína. E comecei a me envolver em outras áreas, em outras coisas. Minha vida foi desandando. Até que um dia, o Senhor, Ele me escolheu. Até que um dia, o Senhor, Ele liberou uma palavra sobre a minha vida. E eu lembro que eu já estava caminhando no Evangelho. E eu não entendia, porque as coisas na minha vida não estavam fluindo. Porque todo mundo recebia o Espírito Santo, era cheio, era batizado. E eu no mesmo ambiente não conseguia sentir isso. Mas um belo dia, um homem chegou sobre a minha vida. Ele pôs a mão sobre a minha cabeça. E o Espírito Santo direcionou a ele. E o Espírito Santo simplesmente falou. E ele simplesmente falou: Espírito Santo, leva ele lá atrás. Lá atrás, aonde ele ficou preso. Aonde gerou essa mágoa no coração dele. A ponto de ele criar ódio. A ponto de ele não conseguir amar ninguém. E o Senhor, Ele me levou. Na mesma hora foi como um filme na minha mente. Algo tão verdadeiro, que o Senhor, Ele parece que trouxe a minha história todinha, a minha juventude à tona novamente. E aí me levou lá. Quando aconteceu esse fato, aquilo ficou marcado na minha vida. E ele simplesmente falava para mim: perdoa essa pessoa. E eu não conseguia. E quando eu falei: Pai, eu te perdoo, o meu coração começou a doer, o meu peito mandou muito forte. Quando eu falei: Mãe, eu te perdoo, a dor aumentava a ponto de eu não conseguir ficar de pé. E ele começou a falar: grita, libera. Eu comecei a perdoar, eu comecei a liberar. E ali o Espírito do Senhor veio sobre a minha vida, naquela hora. E ali eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. Eu comecei a entender a vontade do Senhor para a minha vida. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Paulo, ele vai pegar essa carta intercessória, pedindo a Filemão, que era crente, para perdoar Onésimo, num tempo dele de rebeldia. E a minha pergunta nessa noite é: como está o nosso coração?
o que nós temos guardado no nosso coração. Porque muitas das vezes já era para nós termos rompido em algumas áreas e não rompemos. Por quê? Porque não conseguimos perdoar. E deixa eu ser bem sincero para você, perdão é algo tão espiritual que isso impacta até na nossa comunhão com Deus. Porque se a gente formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver que há muitas passagens aqui dentro da Bíblia falando sobre perdão. E uma das que me chama muita atenção é a do credor, ali do rei, a qual ele tinha um servo que tinha uma dívida com ele, devia a ele talentos. E esse rei veio e falou assim: ó, me dá seus filhos, me dá sua esposa, vou vender tudo e tu vai me pagar. E aquele homem se prostrou, ele rogou, ele implorou pela misericórdia, e o rei teve misericórdia dele. E quando ele sai dali, o conserva agora daquele homem está devendo ele 10 talentos. E quando ele se achega diante daquele homem, em vez de ele liberar o perdão, aquilo que foi alcançado através da vida dele, aquela misericórdia, a Bíblia vai dizer que ele pega aquele homem, taca ele na prisão e não libera o perdão. E se nós continuarmos olhando para esse texto, Mateus capítulo 18, ele vai impactar muito, porque ele vai falar que assim também seria o vosso Pai. Porque se não perdoasse os homens as vossas ofensas, nosso Pai também não nos perdoaria. Isso é algo muito impactante para a nossa vida, como servos de Cristo. Não é escolha, não é opcional. É algo que nós temos que trazer para a nossa vida, ainda que doa em nós, ainda que nos prejudique algum dano, como Paulo escreveu a Onésimo, ainda que ele tenha te causado algum dano, põe isso em minha conta. Tu imagina nessa noite, Jesus escrevendo uma carta intercessória para você precisar liberar o perdão para alguém que te trouxe dano, alguém que te prejudicou, alguém que se levantou contra você. Porque Ananias temeu também, porque ele ouvia a fama de Saulo, ele sabia que Saulo cheirava morte, Saulo tinha autoridade para levar preso, mas ele preferiu, mesmo temendo, obedecer ao Senhor, e foi. E aí a minha pergunta é: nós vamos temer ou vamos obedecer? Nós vamos praticar ou nós vamos apenas ter isso, saber e não viver? Porque não é fácil perdoar, ainda mais quando nós somos prejudicados, ainda mais quando nós estamos certos na situação. Mas deixa eu te falar, quando nós perdoamos, o benefício é para quem foi perdoado, mas o maior benefício é para quem liberou o perdão. E aí eu quero te perguntar novamente, como que está o nosso coração? O que nós temos guardado no nosso coração? Se Jesus voltar agora, antes desse culto acabar, será que você precisa se consertar ainda com alguém? Será que se Jesus voltar agora, isso pode implicar na tua salvação? Porque eu fico tentando me imaginar, o texto não dá continuidade, mas eu fiquei tentando me imaginar Filemão ali em Colosso agora, recebendo Onésimo. Qual deve ter sido a atitude dele? Porque ele podia, como senhor de Filemão, de Onésimo, ele poderia matar, ele poderia
castigar aquele homem também com uma marca, para onde ele passasse, todo mundo soubesse que ele era rebelde. Mas eu creio, pela carta intercessória de Paulo, que Paulo pediu voluntariamente e falou: eu sei que tu vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Paulo sabia quem era Filemão. O Senhor também sabe quem é você, como Ele sabe quem sou eu. Ele sabe qual área é a sua dificuldade, mas eu preciso trazer a sua memória, porque quando o Senhor ele subiu, Ele falou que Ele enviaria o ajudador, e Ele está aqui, e Ele pode me ajudar, Ele pode te ajudar. Aquilo que tu não consegue, é difícil, é doloroso, mas fala para Ele, pede ajuda a Ele nessa noite, porque Onésimo, enquanto ele estava vivendo uma vida de rebelde, Onésimo era alguém que até tinha o teu sobrenome de útil, mas enquanto ele estava vivendo a vida de rebeldia, da maneira que ele queria, ele estava vivendo uma vida inútil para o Evangelho, para Cristo. E Cristo, Ele não te chamou para viver longe dos propósitos, longe do querer dEle, longe da vontade dEle. Porque se tu não sabe, antes de você vir a essa terra, já tinha um propósito estabelecido para você. É você que precisa entender esse propósito. É você que precisa se encaixar no propósito. E na minha vida, quando eu liberei esse perdão, quando eu me reconciliei com meu pai, me reconciliei com a minha mãe, no começo foi um pouco difícil, mas depois as coisas foram acontecendo, e Deus foi trabalhando, e ali eu comecei a entrar no propósito do Senhor para a minha vida, e ali eu comecei a entrar em outro processo, e aí foi um processo mais doloroso ainda para a minha vida, porque eu era alguém que tinha uma vida financeira estabilizada, uma vida financeira boa, e aí ali o Senhor ele começou, a primeira coisa que Ele fez foi fechar as portas. Falei, misericórdia, Senhor. A ponto de eu ir no mercado, o Senhor levantar profeta e falar para mim, está na olaria. Eu de manhã cedo acordava e ia na padaria, o Senhor levantava alguém e falava, está na olaria. Tem que aprender a ser dependente de mim. E nisso eu fiquei por um bom tempo, a ponto de eu dormir à noite, sem saber o que eu ia comer no outro dia. Mas em nenhum momento Deus deixou faltar, porque eu dormia e falava, Senhor, eu não sei qual vai ser do dia de amanhã. Mas no outro dia, pessoas que eu nem conhecia vinham de outra congregação, que eu nem sabia quem era, e me entregava alguma coisa. Teve um dia que eu pela manhã, quando eu orei ali à noite com o Senhor, e pela manhã uma pessoa lá bateu no meu portão, para a gente estar encerrando aqui, e ela simplesmente veio e me deu R$20.
Ela falou assim, é para tu comprar pão para você e para teus filhos. Falei, tá bom. Fui na padaria. E quando eu estava chegando na padaria, eu falei, pô, vou comprar leite, que o menino era pequeno, não tinha leite. E quando eu coloquei a mão na prateleira, o Senhor foi bem claro para mim. Eu te dei para tu comprar pão. Falei, tá bom. Comprei pão, voltei para casa. E aí passou mais ou menos umas 2 horas. Uma pessoa bateu no meu portão, debaixo de chuva. E ela, quando eu abri o portão, ela só estendeu a mão, com 2 latas de leite, e falou assim, eu estava no mercado. Quando eu passei em frente ao leitinho, o Senhor falou assim, compra essas 2 latas, eu vou te mostrar onde tu vai levar. E ela foi lá em casa, e falou assim, eu não sei o que é, mas Deus só mandou entregar na tua mão. E aí quando foi por torno de meio-dia, eu não sabia o que eu ia comer. E novamente bateram no meu portão. E ali entregaram uma cesta básica. Eu falei, Jesus. E aonde eu passava o Senhor falava, é necessário aprender a ser dependente de mim. E hoje, pela misericórdia, eu vivo na dependência do Senhor. Eu vivo na obediência do Senhor. Tanto que eu vim parar aqui em Deodoro. Abri mão de tudo da minha vida, da minha casa, de tudo. Mas preferi obedecer. Porque eu já sacrifiquei, pastor. Não obedeci. Em outra hora eu conto. Mas eu sei o que eu perdi. Perdi financeiramente 9.000. Simplesmente por não obedecer ao Senhor. Simplesmente por querer fazer a minha vontade. E Filemão, ele vai precisar ficar de frente com Onésimo. Porque agora eu tento me imaginar, eu vivo agora a minha vontade ou eu vou viver o que Deus me ordenou? E aí aqui é uma escolha para mim e para você. Vivamos na nossa vontade ou vivamos na vontade do Senhor, ou vivamos no querer do Senhor. Porque eu preciso te dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus.